O exame de PSA é um dos exames mais realizados por homens acima dos 40 anos, mas a sua interpretação pode ser difícil até para médicos que não estão habituados a tratar problemas da próstata. Você já fez um exame de PSA? Ficou na dúvida sobre o resultado? Você sabe o que pode estar por trás das alterações do PSA? Meu nome é Cássio Katzer, sou urologista e hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o PSA. Fique até o final do vídeo para conferir um caso real de uma alteração de exame de PSA. A dosagem de PSA é um exame realizado no sangue para verificar os níveis de PSA. Mas o que é o PSA? PSA é a sigla em inglês para antígeno prostático específico. Ele é uma substância produzida pela próstata e que atinge a corrente sanguínea. A função conhecida do PSA é fluidificar o líquido seminal, onde estão os espermatozoides. Por isso tem uma função na fecundação. O surgimento do exame do PSA é relativamente recente, pois começou a ser dosado a partir da década de 90. Quem deve fazer o exame de PSA? Como qualquer outro exame, o exame do PSA também tem a sua taxa de erro, portanto ele deve ser bem indicado. Homens que estão sob risco de ter câncer de próstata devem fazer o exame. Hoje, as principais sociedades de urologia no mundo recomendam a realização do exame em homens a partir dos 50 anos de idade. Essa idade é antecipada para os 45 anos, quando existe algum fator de risco para o desenvolvimento de câncer, como obesidade, história na família, principalmente em parentes de primeiro grau de câncer de próstata ou pessoas de raça negra. E qual é o valor normal de PSA? Essa pergunta não é tão simples de ser respondida. O valor de referência dos principais laboratórios para o PSA é de 4 nanogramas por ml. Porém, sabemos que com a idade, o PSA tende a aumentar sem que isso represente necessariamente uma doença ou um problema. Talvez para um paciente de 45 anos, um valor de 4 já seja elevado, e para um paciente de 75 anos pode ser um valor até baixo. Quando interpretamos o valor do PSA, devemos ter cuidado com algumas situações do dia a dia que podem influenciar no resultado. Por esse motivo, sempre temos que ter alguns cuidados na coleta do exame. Nos dias que antecedem a coleta, devemos evitar ter relação sexual, andar de bicicleta, realizar atividades que envolvam impacto na região pélvica, exames que instrumentalizem a região do canal da urina ou do canal do ânus, como a cistoscopia ou como a colonoscopia, pois todas essas situações podem acabar elevando o PSA sem que isso signifique necessariamente uma doença. Sempre que nos deparamos com um valor alterado de PSA, a primeira coisa que deve ser feita é repetir o exame, levando em conta todos esses cuidados antes da coleta. Quando então eu devo me preocupar com um exame alterado? Bom, sempre que o seu PSA for acima de 4, você deve procurar um urologista para uma avaliação especializada. Vários problemas na próstata podem estar ocorrendo. Os mais comuns são a hiperplasia da próstata, que é o crescimento da próstata, a prostatite, que é a infecção da próstata, e o mais grave, que é o câncer de próstata. Não existe um valor de PSA em que a gente possa dizer que o risco de câncer de próstata é zero. O exame do PSA é sempre complementar à avaliação clínica e da história do paciente. Exames de PSA, mesmo que muito baixos, abaixo de 0,5, ainda têm um risco de aproximadamente 5% de estarem associados a câncer de próstata. Já quando esse valor ultrapassa 10, a chance aumenta para mais de 60%. E quando ultrapassa 100, a chance é de praticamente 100% de se tratar de um câncer de próstata. Como saber então se eu tenho câncer de próstata? Existem algumas maneiras, além do valor absoluto do PSA, que nos ajudam a fazer a diferenciação entre uma doença benigna e o câncer de próstata. A primeira delas é a avaliação do comportamento do PSA. Vamos supor que tenhamos um paciente com PSA de 5, mas que esse PSA de 5 vem se mantendo estável nos últimos 4 anos. Isso é muito menos preocupante do que um paciente, por exemplo, que vem com um PSA de 4,5, mas que veio subindo nos últimos 4 anos. Era 2, passou para 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Esse paciente, sim, tem uma chance maior de ter um câncer de próstata, principalmente quando esse crescimento do PSA é acima de 0,75 por ano. A segunda maneira é a dosagem do PSA livre. PSA livre é uma fração do PSA circulante, que também a gente pode dosar no exame de sangue, e que nos casos de câncer de próstata, a relação entre o PSA livre e o PSA total diminui,
ficando abaixo de 15 a 20%. E uma terceira forma é a densidade do PSA, que é calculada utilizando o valor do PSA no sangue e o peso da próstata avaliado pelo exame de ultrassonografia. Uma próstata com células cancerosas acaba produzindo mais PSA, aumentando essa densidade, que fica acima de 0,10 a 0,15. O PSA é um exame muito importante, que mudou a história do câncer de próstata. Através desse exame, conseguimos fazer o diagnóstico precoce e promover um tratamento adequado. Mas precisamos ter muito cuidado na sua interpretação. Sempre procure um especialista para fazer essa avaliação. E para ilustrar a importância de uma avaliação criteriosa, eu vou contar para vocês um caso de um paciente que eu atendi recentemente que veio com uma alteração de PSA. Olha só que interessante. Era um paciente de 70 anos que já vinha há algum tempo com alguns sintomas urinários, dificuldade para esvaziar a bexiga, fazia um pouco de força para urinar, levantava algumas vezes à noite para ir ao banheiro, mas nas 2 últimas semanas ele tinha tido uma piora importante desses sintomas. Foi atendido num pronto atendimento, foi diagnosticado com uma infecção urinária, prescreveram um antibiótico para ele que ele tomou por 5 dias, melhorou dos sintomas e fez alguns exames que foram solicitados nesse atendimento no pronto-socorro. Então ele veio na consulta comigo porque viu que o resultado do PSA que haviam pedido para ele veio de 86. E aqui entra a importância da interpretação adequada do exame. Embora um PSA de 86 seja altamente sugestivo de câncer de próstata, esse paciente tinha tratado recentemente uma infecção de urina que muito provavelmente acometeu a próstata. Então se tratava, na verdade, de uma prostatite. Eu estendi o tratamento com antibiótico por mais 4 semanas e solicitei um novo exame de PSA. E olha só que curioso, menos de 30 dias depois daquele exame, o novo PSA dele veio de 9. Eu também solicitei um PSA livre para determinar a relação do PSA livre com o PSA total e essa relação veio de 6%, ou seja, sugestivo para câncer de próstata. O paciente então melhorou completamente dos sintomas urinários depois das 4 semanas de antibiótico e eu resolvi dar mais uma chance para esse PSA voltar ao normal. Solicitei um novo exame, que veio dessa vez 5,54. Veja que ainda é um valor alterado, acima de 4, mas é muito menor do que o valor inicial de 86. Eu pedi então para ele uma ressonância de próstata e o resultado da ressonância foi que não havia nenhuma suspeita, nenhuma área na próstata suspeita para câncer de próstata. Eu solicitei um novo PSA em 3 meses e o resultado foi de 3,2, agora sim voltando ao normal. Esse paciente se beneficiou muito de uma interpretação correta do exame do PSA. É claro que o fato dele não ter câncer de próstata hoje não significa que ele não possa ter no futuro, mas por enquanto ele foi poupado de uma investigação mais invasiva, com exames que poderiam ser até mais arriscados. Se você gostou do vídeo e do caso, não deixe de curtir e compartilhar. Comente aqui embaixo se você ainda tem alguma dúvida sobre esse exame ou alguma experiência para compartilhar. O link para agendamento de consultas online ou presencial está na descrição do vídeo.